Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós vivemos situações em nossa vida que muitas vezes a gente pensa, é por acaso. Será que é por acaso? Ou será a mão de Deus, a providência divina, nos colocando no lugar certo, na hora certa, para que a gente possa agir segundo aquilo que é o seu querer, para cumprirmos o seu plano e propósito. O livro de Esther é uma realidade que fala disto, tá? Muitas vezes dessa providência divina, das ações que são realizadas, o lugar que estão as pessoas, o que elas ouvem, o que fazem com que ouvem. Tudo isso revela e expressa o cuidado de Deus, a providência dele, em todo o seu plano propósito. Nós precisamos ter esse discernimento. Temos a situação onde Esther é escolhida como rainha. Por acaso? Não. A situação que a gente vive não é por acaso. É a mão de Deus, o seu operar, nos colocando e fazendo com que a gente possa cumprir e ser instrumento e expressão dessa sua graça maravilhosa em favor do seu povo. Mordecai viveu também essa situação, pois se ele não estivesse naquele lugar, naquela hora, e se não ouvisse o que ele ouviu, certamente não seriam, vamos dizer assim, as coisas que aconteceriam depois, não seriam, vamos dizer assim, aquela ação em termos de Deus usar aquilo tudo para cumprir o seu propósito e o seu querer. Lá em Esther 2, versículo 21 e 22, temos: naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. E comprovaram que isso era verdade, então essas duas pessoas foram não só removidas desta guarda, como também foram punidos com a morte. E isto tudo nós vamos ver o resultado mais na frente no livro de Esther. Quando, por acaso, o rei, lendo sobre esta ação de Mordecai, sabendo que nada foi feito, ele determina que algo fosse feito pelo reconhecimento daquilo que ele realizou. Então a gente precisa ter esse entendimento. Não é por acaso. A obra de Deus não é por acaso. A situação que vivemos não é por acaso. É a mão e o seu operar nos conduzindo para sermos o instrumento, a expressão da sua justiça, o cumprir da sua vontade. A gente precisa olhar as coisas nessa perspectiva. Precisamos ter esse entendimento muito claro para que a gente possa ter a confiança do seu cuidado, a certeza do seu operar e saber que muitas vezes situações difíceis que passamos não são por acaso, mas é a mão do Senhor, operando, nos conduzindo, de maneira que a gente seja instrumento de salvação, instrumento para a expressão da sua graça, instrumento para vivermos o reino de Deus, revelarmos a sua justiça, por andarmos na verdade. A gente precisa ter esse entendimento claro acerca do operar do Senhor, do realizar, do fazer as coisas segundo o seu querer. A gente precisa crescer, precisamos amadurecer, precisamos ter o entendimento acerca todo o seu realizar, para sermos instrumento de justiça, para sermos expressão de graça, para sermos instrumento para louvor da sua glória. Nós temos que entender isso. Temos que compreender que as coisas não acontecem por acaso, mas é a mão de nosso Deus nos conduzindo. As situações difíceis também que vivemos têm sempre o seu operar para nos conduzir a sermos o instrumento de justiça e a expressão dos valores do reino aonde estivermos. Que a gente possa amadurecer e ter esse entendimento e saber que não é por acaso. Não é por acaso as coisas que vivemos,
as realidades que enfrentamos, as situações que passamos, mas sim o mover de Deus em nosso favor, nos conduzindo para revelarmos o reino, revelarmos o Pai ao mundo e sermos instrumento de justiça e expressão de toda a sua vontade neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.